Pare por um momento, respire fundo e imagine a cena. Um cachorro sentado na porta, esperando. O dono que saiu e demorou, mas ele continua ali, sem reclamar, sem duvidar, sem desistir. Ele apenas espera. E sabe o que é mais impressionante? Ele confia. Confia que o dono vai voltar. Confia que não foi abandonado. Confia mesmo sem ver. Agora me responde. Será que a nossa fé tem sido assim? A Bíblia nos ensina a confiar em Deus. Mas muitas vezes, a gente se desespera na espera. Quando Deus não responde na hora, a gente duvida. Quando o tempo passa, a gente questiona. Quando as coisas não acontecem, a gente pensa em desistir. Mas o cachorro, ele não precisa entender o tempo. Ele não precisa de explicações. Ele apenas sabe: meu dono vai voltar. Que essa confiança é algo que Deus espera de nós. Talvez hoje você esteja esperando algo, uma resposta, uma mudança, um milagre. E o tempo está passando e o silêncio de Deus chama a atenção. Mas deixa eu te dizer algo. O silêncio de Deus não significa ausência. Assim como o dono não esqueceu do cachorro, Deus não esqueceu de você. Ele está trabalhando. Mesmo quando você não vê, Ele está preparando. Mesmo quando você não entende. E assim como aquele cachorro, Deus quer que você confie, sem provas, sem garantias visíveis. Apenas confie. Outra coisa, o cachorro não guarda mágoa. Você pode sair, demorar, até falhar. Mas quando você volta, ele te recebe com alegria, sem cobrança, sem julgamento, sem lembrança do erro. Agora pensa, quantas vezes Deus te perdoou e você ainda carrega culpa? Quantas vezes Deus já te recebeu de volta e você ainda se sente indigno? Deus não te trata como seus erros. Ele te trata com amor, com graça, com misericórdia. E talvez hoje você precise aprender com isso. Se perdoar, recomeçar, deixar o passado para trás, porque Deus já deixou. E tem mais, o cachorro valoriza a presença. Ele não se importa com riqueza, não se importa com aparência. Ele quer estar perto, ele quer conexão. E Deus também quer isso com você. Não é sobre religião, não é sobre aparência. É sobre relacionamento, sobre estar com Ele, falar com Ele, ouvir Ele, caminhar com Ele. Mas muitas vezes, a gente só busca Deus quando precisa, só ora quando está em dificuldade, só lembra quando está desesperado. Enquanto isso, um cachorro, mesmo sem palavras, demonstra fidelidade todos os dias. E talvez Deus esteja te dizendo hoje: eu não quero só momentos. Eu quero você por inteiro. Outra lição poderosa. O cachorro confia totalmente. Ele não fica ansioso pensando no amanhã. Ele não se preocupa com o futuro. Ele vive confiando. E a gente vive ansioso, preocupado, com medo do que pode acontecer, tentando controlar tudo. Mas a verdade é, você não tem controle, mas Deus tem. E quando você entende isso, a ansiedade diminui, porque você para de tentar controlar e começa a confiar. Talvez hoje, Deus esteja te ensinando através disso. Confia mais, descansa mais, entrega mais. Porque enquanto você tenta carregar tudo, você se cansa. Mas quando você entrega, Deus cuida. E cuida melhor do que você. O cachorro, ele não sabe o que vai acontecer, mas ele sabe em quem confia. E isso é suficiente. E deveria ser para você também. Você não precisa saber o futuro. Você só precisa confiar em Deus. Porque quando a sua confiança está nele, você encontra paz.
mesmo sem respostas, mesmo sem entender, mesmo esperando. Isso muda tudo. Agora, feche seus olhos por um momento e fale com Deus. Senhor meu Deus, me ensina a confiar, assim como o cachorro confia no seu dono. Sem dúvidas, sem medo, sem ansiedade, me ajuda a descansar em Ti. Mesmo quando eu não entender o que está acontecendo, mesmo quando o tempo parecer longo, me dá um coração fiel, um coração que não desiste, um coração que permanece. Eu entrego a Ti minha ansiedade, meus medos, minhas preocupações, e escolho confiar, porque eu sei que o Senhor nunca falha, e quando você decide confiar, mesmo sem entender, algo começa a mudar dentro de você. A ansiedade começa a perder força, o medo já não domina como antes, e o coração encontra descanso, porque confiar em Deus não é sobre ter todas as respostas, é sobre ter paz, mesmo quando não há respostas. A Bíblia nos lembra em Provérbios 3, 5, 6, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Olha que poderoso isso! Deus não pede para você entender tudo. Ele pede para você confiar, porque o seu entendimento é limitado. Mas o cuidado de Deus é perfeito. Talvez você esteja tentando entender o porquê de tudo, tentando encontrar sentido em situações difíceis. Mas Deus está te dizendo hoje, não precisa entender, só precisa confiar em mim. Assim como o cachorro, ele não entende os planos do dono, não sabe o que está acontecendo lá fora, não sabe quanto tempo vai demorar, mas ele permanece, esperando. E isso é suficiente, e Deus quer te levar para esse lugar. Um lugar onde a confiança é maior que o medo, onde a fé é maior que a dúvida, onde a paz é maior que a ansiedade. Porque quando você confia em Deus de verdade, você descansa, mesmo esperando, mesmo no silêncio, mesmo no processo. E você começa a perceber que Deus nunca perdeu o controle, nunca se atrasou, nunca te abandonou. Ele sempre esteve ali, cuidando, protegendo, guiando, mesmo quando você não via. Então hoje, decida confiar, não porque tudo está bem, mas porque Deus continua sendo bom. E agora continue falando com Deus. Senhor, eu escolho confiar em Ti, mesmo quando eu não entender os Teus caminhos, mesmo quando o silêncio me inquietar, mesmo quando o tempo parecer demorado, eu entrego a Ti o controle, porque eu sei que o Senhor sabe o que faz. Fortalece a minha fé e me ajuda a permanecer firme, confiando em Ti até o fim. Em nome de Jesus. Amém.